Olá pessoal, tudo bem? Como é que você se encontra? Estamos aqui diante desse momento sagrado, consagrado, né, que nós escolhemos para estudar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Então, para você que ainda não conhece esse canal aqui é o canal Em Busca das Verdades Bíblicas. E esse que vos fala chama-se Samuel Cruz Buralho. Então, Samuel Buralho é o meu nome. E é um prazer imenso todos os momentos que eu pego a Bíblia para fazer um vídeo, para transmitir para você a palavra de Deus. Esse canal Em Busca das Verdades Bíblicas tem esse nome porque nós temos intenções apenas de estudar o que a Bíblia fala e não o que algumas pessoas entendem que a Bíblia está falando. E quando é que a Bíblia está falando, Samuel? Quando a Bíblia tem a própria resposta. Então, se eu vou buscar fora da Bíblia uma resposta, então eu estou dizendo o que a Bíblia deve dizer. E isso não é certo, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 17 do livro de Apocalipse. E esse capítulo 17, ele vem tratando de dois personagens muito importantes para o tempo do fim, certo? Que é quem? A besta e uma mulher. A besta traz nas suas costas, sentado sobre as suas cabeças, uma mulher. E nós já estudamos no vídeo passado que mulher significa igreja e besta significa poder político religioso. Então, o único poder político religioso que nós conhecemos é o romanismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Quando eu falo besta, para você entender esse assunto, você tem que ir para o livro de Daniel. Daniel tem 4 animais, 4 bestas. Um leão, um urso, um leopardo e um animal espantoso. O livro de Apocalipse, capítulo 13 do livro de João, né? É João quem escreveu o livro. Ele pega, João traz do leão a um bicho espantoso e João traz do bicho espantoso para o leão. João disse assim, que viu sair do mar uma besta parecida com um leopardo, um urso e uma boca e leão. Já Daniel disse que viu sair do mar 4 animais ferozes, o leão, um urso, um leopardo, e aí vem o animal espantoso que é a besta do Apocalipse 3. Então, a própria Bíblia diz que esses 4 animais são 4 bestas que sairia do mar. Eles são, Daniel 7, versículo 17, são 3, ou melhor, 4, né? 4 reinos. Então, quando se fala besta no Apocalipse, está se falando de um reino, de um governo único, como tinha no passado. Roma foi o 4º império que mais governou sobre a face da terra e também em extensões de anos. Eu acho que vocês estão ouvindo aí o barulho da chuva, está chovendo bastante aqui na cidade de Arapiraca. Muito bem, dando continuidade aqui, nós temos um reino, um poder político religioso, um império, e é o Império Romano, trazendo em suas costas uma igreja, né? Então nós sabemos que a única igreja que ela deriva, ou ela se associou ao Império Romano, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela se tornou a religião oficial do Império Romano. Beleza, então vamos lá, o versículo que nós vamos ler é o versículo 7 e o versículo 8. Nós estudamos o versículo 5 e o 6 anteriormente. Nós vimos que essa mulher, essa igreja, ela tem em sua consciência que ela é mãe de outras igrejas. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ela oferece no seu cálice ela oferece abominação, prostituição e imundície. Mas ela tem filhas, e as filhas dela também oferece para os seus membros abominação, tá bom? Por que elas não oferecem imundícia e prostituição? Porque elas não prostituíram a mensagem, elas não colocam os seus membros para adorar ídolo, porque imundície é a idolatria
e prostituição é mudança da verdade. Então ela já pegou mudado e está passando. Mas que ela trabalha em cima da abominação. Porque a abominação, a Bíblia diz, aquele que desvia o seu ouvido e ouvir a lei, a oração é abominável. Então, aqueles que comem alimentos que a Bíblia condena, ou melhor, aqueles que comem animais que não é alimento, que a Bíblia condena que seja usado como alimento, essa também está praticando abominação, né? Então vamos lá. No versículo 7 e o versículo 8 começa aqui a dilema de João. João fica espantado com o que estava vendo. Uma mulher, a igreja que estava embriagada com o sangue dos santos. E nós sabemos que o catolicismo no passado, como eu já falei no vídeo anterior, matou muita gente, né? Dizem alguns estudiosos, né, que só na França, na Revolução Francesa, morreu mais de 70 mil pessoas. Alguns dizem aí que só ali na noite de São Bartolomeu, mais de 70 mil pessoas morreram, porque não aderiam à fé católica. E isso aí se estendeu por todo o mundo, aonde o poder romano ia, ela foi e matou muita gente. Muito bem, então a Bíblia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Agora, no versículo 7, João fica admirado com o que ele estava vendo. E por que ele se admira? Porque ele viu que a igreja que ele ajudou a fundar estava agora tomando atitudes genocidas. E olha só o que ele diz aqui, o versículo 7, o anjo diz para João. João, né, ouve isso do anjo. O anjo, porém, me disse, por que você está admirado? Vou lhe dizer o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui no versículo 7, e esse é uma mensagem direta para alguns teólogos que dizem que as 7 cabeças da besta representam impérios antigos que perseguiam a igreja. Baseado no versículo 7, não é verdade. Por que não? Gente, nós não podemos sair do contexto. E o versículo 7, o anjo diz assim, eu vou lhe dizer o mistério da mulher e da besta, que leva a mulher. A besta tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Ora, se a mulher está sentada sobre as 7 cabeças, e as 7 cabeças representam 7 impérios que perseguiu a igreja de Deus no passado, a pergunta é, quando foi que essa igreja ficou assentada sobre a Síria, o Egito, a Babilônia, o Medo-Pérsia, a Grécia? Quando? Se a Bíblia diz que ela só surge no Império Romano, né? Surge o cristianismo no Império Romano e ela puxa. O texto aqui não está dizendo que ela perseguia, o texto está dizendo que ela carrega a mulher, né? E aí ele diz assim, e outra, levando em conta que os 10 chifres correspondem, segundo a Bíblia católica, corresponde a 10 países que afiliou-se Roma, aderiram às mensagens romanas e então passou a perseguir o Império Romano, passou a perseguir, né, aqueles outros países que não estavam aliados. Dos 10, 3 foi destruído pelo Império Romano, ficaram 7. Muito bem. Agora, aqui na Bíblia Católica, no rodapé, ele diz assim, as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Então Deus está querendo me falar algo secretamente aqui para me entender. E é claro e evidente que ele está me dando uma posição geográfica da onde se encontra a besta que carrega a mulher. Muito bem, muito bem. Indo para o versículo 8, ele diz assim, a besta que eu vi era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, irão se admirar vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse texto aqui é interessante. Por quê? Quando você vai
para o livro de Apocalipse 13, fazer uma pesquisa desse assunto, você vai perceber 3 poderes se aliando. Você vê a besta que se alia, você vê um reino que parece cordeiro, né? Você vê um reino que parece um cordeiro, mas falará como dragão, e você vê um dragão. Então nós temos 3 aqui. Nós chamamos de trindade satânica. Ora, para aqueles que é antitrinitariano também, vai aí uma mensagem: o diabo só procura copiar aquilo que Deus tem. Então aqui está a trindade satânica. E nesse versículo, no capítulo 17, versículo 8, diz que a besta era, não é, mas vai voltar a ser. Olha que interessante. Aí, você vai lá para o capítulo 1 de Apocalipse e olha o que é que está na Bíblia. Está na Bíblia o seguinte, Apocalipse 1, o versículo, a partir do versículo 4. E João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Percebeu aqui interessante? Quem ele está falando de quem? Deus Pai. Deus Pai. Roma sempre quis ser Deus. Ele sempre colocou como Deus. Eles obrigavam as pessoas a adorar os imperadores. E Roma, ele aqui está se colocando como Deus. No capítulo 17. Ele está buscando prerrogativas. Olha que interessante. A graça e paz daquele que é, que era, que há de vir. Quando você vai lá, a forma que o anjo fala da besta, ele diz: a besta que viste era, não é e está para emergir do abismo. Então a Bíblia diz que tudo que Deus tem, o diabo quer copiar, né? E aí nós entendemos o seguinte: o que ele quer dizer aqui? Essa besta será adorada nos últimos dias. Gente, preste bem atenção. Em que o chip implica em questão de adoração? Em que? Você vai lá, recebe o seu chip, coloca na sua mão. Você adorou quem? Não adorou ninguém. Você simplesmente entrou num sistema. Entendeu? Mas o texto aqui diz que é uma questão de adoração. Vamos lá para o capítulo 13. Apocalipse 13. Olha só o que ele diz aqui. O termo aqui chama-se questão de adoração. Ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A briga dos últimos dias está relacionada a uma questão de adora ou não adora. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer todos quanto não adorasse. E aí vem, para que não possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou a marca da besta. João, em Apocalipse 17, versículo 8, diz que todos os que vão adorar a besta são aqueles que não estão com o nome no livro da vida. Então é uma questão de adoração. Aí, esse livro foi aberto desde a fundação do mundo. Preste bem atenção. Queridos, esses 2 versos aqui é interessante, porque a gente começa a entender o seguinte. O versículo 7 diz que o mistério da Bíblia está em torno, do Apocalipse está em torno da mulher e da besta. A besta é Roma, a mulher é a igreja. Então, por favor, teólogos, não me venha dizer que as 7 cabeças significam os 7 impérios, porque o anjo está dizendo aqui que o mistério está relacionado à besta e à mulher, mais ninguém. A besta é Roma e os 10 países europeus que apoiou durante séculos a besta, ou Roma, o Império Romano.
certo? Então, e a mulher é a igreja. E aqui está dizendo que ela foi, por que foi? Porque quando chegou em 1798, essa besta romana perdeu o seu poder. 1798. Perdeu o seu poder. Porém, no ano de 1929, ela recupera o seu poder civil quando foi devolvido para a igreja, né, todos os poderes temporais que ele tinha. O Vaticano foi devolvido para a igreja. E a partir dali a ferida foi curada. Não foi ditamente curada, mas começou o processo de cura. E a partir de lá, o Vaticano tem crescido de uma forma exacerbada. Crescendo, 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 sendo aclamado por políticos ou até bloco comunista tem apoiado o Vaticano. E ele vai chegar no momento de fazer o mundo inteiro se prostrar diante dele. E ele vai usar quem? A segunda besta. E a gente já viu quem é a segunda besta. A segunda besta não é nada mais nada menos do que um país protestante que vai apoiar as iniciativas romanas quando vinha a união das igrejas. E nós sabemos que é os Estados Unidos. Haverá uma unificação religiosa. O domingo, como já vimos, é o sinal da besta. A Igreja Católica diz, o domingo é a marca da nossa autoridade. Por isso que quando você guarda o sábado, você está adorando o Criador da terra, de todo o universo. Quando você guarda o domingo, você está adorando a besta. Ah, não, mas Jesus Cristo ressuscitou. E daí que Jesus tenha ressuscitado no domingo? Ele morreu na sexta. Vamos então guardar a sexta. Porque eu fui salvo na sexta. Eu não fui salvo no sábado, nem fui salvo no domingo. Foi na sexta que eu fui salvo. Foi no dia em que Jesus expirou, morreu, derramou sangue que eu fui salvo. E por isso eu vou guardar a sexta? Não. Vamos lá. Eu já fiz essa dinâmica aqui e eu vou continuar dizendo. Sexta, sábado, domingo. Quando foi que Jesus morreu? Sexta. Quando foi que ele ficou descansando? Sábado. Quando ele ressuscitou? Domingo. Então, entre o sábado e o domingo, existe o dia do descanso. Cada dia tem um dia, o seu lugar. A sexta, o dia da salvação. O sábado, o dia do descanso. E o domingo, o dia da ressurreição. Então, um não pode tomar o lugar do outro, né? Interessante, olha aqui, ó. Havia 3 homens na cruz. Jesus, aliás, um ladrão, Jesus e o outro ladrão. 2 ladrões e o Filho de Deus. No meio, entre 2 ladrões. Não é interessante que o sábado também está entre 2 ladrões? Porque então, uns guardam a sexta e outros guardam o domingo. E o dia do Senhor está sendo roubado. A Bíblia diz assim, eu sou profanado no meio deles. Então, meu querido, fica aí a dica. O versículo 7 apresenta que a besta, apresenta que João recebeu instrução do anjo de quem é a besta e o que ela leva nas costas. Leva uma igreja e o versículo 7 diz que ela era, não é, mas voltará a ser. Então Roma vai se levantar novamente, mais uma vez, para governar a terra. E vai obrigar as pessoas a adorar. E quem vai adorar? Aqueles que não estão com o nome no livro da vida. E quem é que está com o nome no livro da vida? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, um beijinho aí no seu coração. Tenha um bom dia, um bom sábado de descanso. E prolifere esse vídeo, manda para os teus amigos, se inscreva, dê o seu like e não deixe de mandar para os seus amigos. Eu vejo que eu tenho quase 200 pessoas inscritas, mas muito pouco like. E eu tenho 170 e alguma coisa e eu gostaria de chegar até a marca de 200 inscritos. Ajude aí, se você entende que o que eu estou falando é verdade, é bíblico. Você vê que eu não saio da Bíblia, quando eu saio é para explicar alguma coisa histórica. Tudo tem que ser extraído da Bíblia, ok? Deus te abençoe, tenha um bom sábado e desde já também um bom início de semana, porque amanhã é o primeiro dia da semana. Ok? Deus te abençoe.